Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Aleluia, Deus. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer. Aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse mais. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói. Não dói mais, não dói mais. Graças a Deus. Uma nova história começou em mim. Naquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Uma nova história começou em mim. Naquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu passar para o pastor, eu quero dar a oportunidade de Diácono Brito também, falar o que eu creio que o Senhor gerou no coração dele já, para, aleluia, testemunhar que ele tem testemunho. Eu creio, qualquer, aleluia, desses dias eu creio que o Senhor, que estamos aqui reunidos como igreja, o Senhor vai estar, aleluia, eu creio, usando ele, amém? Para falar mais do testemunho dele, Diácono Brito tem um testemunho tremendo, o Senhor fez na vida dele. Glória a Deus, amém. Mas eu creio que ele pode falar um pouco, né? O que o Senhor fez, a vida dele, né? Que está aqui de pé, para a glória do Senhor, livramento, milagre que o Senhor operou, amém. Glória a Deus. Antes de passar para o pastor para ministrar a palavra, nós estamos dando essa oportunidade para ele que eu creio, amém. Que nada é igual no Senhor. Eu creio que alguém vai ser edificado desse testemunho, amém. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Eu creio que você vai
receber mais e mais, amém? Eu creio em motivação, perseverança da parte do Senhor. Eu creio aquele que falou para José, né? Aleluia. Seja forte e corajoso. Eu creio que ele pode falar, amém? Aleluia. Que o testemunho dele pode falar nessa noite. Aleluia. Para aqueles que estão, aleluia, pensando, né? Muitos às vezes querem desanimar, né? Estão desanimados, querem desistir. Aleluia. Não desista que o Senhor ele tem um projeto lindo, tem uma história. Aleluia, com certeza, para cumprir na tua vida, amém? Aleluia. Ele diz que os planos dele jamais serão frustrados, amém, igreja? Aleluia. Ele tem planos, projetos para a nossa vida, nossa família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Estão sobrevivendo, eu creio que o Senhor vai surpreender em nome de Jesus. Já que o Brito, amém? A sua oportunidade nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus maravilhoso e todo-poderoso, aleluia. Glória a Deus. Mas como diz lá no Salmo 23, né? O Senhor, nosso pastor, e nada falta, igreja, a cada um de nós. Glória a Deus, amém. Se realmente temos o Senhor como nosso pastor, se colocamos como ovelha. E uma ovelha obedece, ouve a voz do seu pastor. Glória a Deus. E a pastora falou sobre o seu testemunho. É grande, mas eu vou falar rapidamente para não tomar muito tempo. Aleluia. Como uma ovelha, aleluia, que ouve a voz do seu pastor, aleluia. Há um tempo atrás, igreja, para edificar a tua fé, aleluia, um pouco mais, para que você acha que Deus ele esquece de você, que Deus não realiza mais milagres. Ei, eu sou um milagre vivo. Eu sou um milagre vivo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Gente, eu quando estava para concluir o meu estudo, aleluia, meu ensino médio, aconteceu um fato comigo aí que foi trágico, mas ao mesmo tempo bonito, porque Deus agiu. Glória. Quando estava concluindo meus estudos, aleluia, infelizmente aconteceu que acabou o gás em casa. E vou falar rápido para não tomar muito tempo, eu falei, né? Acabou o gás em casa e minha irmã e eu vamos fazer o fogo no quintal de casa. Porque acabou o gás, vamos para a lenha. Aleluia, glória a Deus. E lá fazendo o fogo na lenha, a minha irmã vem com uma garrafa com álcool para querer ajudar, né, para o fogo aumentar. Mas ela joga o álcool no fogo. Neste momento em que ela joga o álcool no fogo, o vento bateu, ou alguma coisa assim, sei lá. Eu sei que o fogo veio todo no meu rosto, queimando todo o meu rosto, lacerando todo o meu rosto. Meu rosto virou uma tocha humana. Aleluia. Corria para um lado, corria para o outro, meus irmãos corriam com medo de mim, porque nunca tinham visto aquilo, era uma coisa inusitada, né? O rosto em chamas, né? Mas, glória a Deus, quando eu vi que eles não iriam me ajudar, porque estavam com medo, eu mesmo corri, aleluia, corri e peguei a água lá no tanque que a gente tinha, né, que até hoje eu ainda tenho ainda, que eu gosto, até hoje porque eu lembro disso, um tambor. Dentro da mamãe eu lembro do tambor porque eu lembro desse fato. Até hoje eu tenho em casa o tambor por causa disso. Isso é minha vida. Aí eu corri até o tambor, né, e comecei a jogar água no meu rosto, para apagar aquelas chamas, sabe? E após apagar as chamas, aleluia, pronto, apagou as chamas e me acalmei. Olha só a igreja, sabe? Deus, ele deixa você passar até por uma prova de fogo, mas até na prova de fogo Deus é contigo. Porque para a honra e glória de Deus, eu sei que o meu rosto estava em chama. Mas eu não estava sentindo dor.
Assim como Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que aleluias, que não permitiu que queimasse a eles, aleluias. Deus ele deixou até mesmo o fogo queimar, aleluia, para mostrar a sua glória na minha vida, aleluia, para mostrar a sua glória. Após apagar o fogo, aleluia, eu me acalmei por ali, aí chamaram o carro, me levaram no pronto-socorro, no hospital, e o médico logo veio e disse, olha, vai secar, vai secar, mas não vai voltar normal o rosto dele, ou seja, o rosto dele vai ficar deformado para sempre. É a limitação humana, sabe? É a limitação humana. E naquele momento eu confesso que eu fiquei meio desanimado, e fiquei desacreditado, sabe? De, poxa, meu rosto está tudo queimado, tudo feio. E eu não queria realmente ver como estava meu rosto, mas ao passar, aleluia, ao passar do meu quarto, nesse momento que eu ia no quarto da minha mãe, algo me impulsionou e levou meu rosto, porque a minha mãe tinha colocado na parede do corredor um espelho, para que Deus pudesse lá se pentear e tal, aleluia. E nesse momento que eu ia passando para o quarto dela, alguma coisa me impulsionou, empurrou meu rosto para que eu pudesse ver aquela imagem no rosto. Realmente era uma imagem muito feia mesmo, sabe? Então naquele momento eu caí de joelho no chão, chorando. Aí disse ao Senhor, Deus, já passei por tantas coisas, Deus. Desde o começo, eu estava com problema do estudo, eu não vou mais, porque está assim meu rosto. Eu enfrentei tanta coisa, as pessoas de apelido, de sangue, de tantas coisas, e agora eu sou meu rosto. E naquele momento eu ouvi a voz de Deus. Eu digo que foi a voz de Deus mesmo. Se não foi a voz de Deus, foi a voz de anjo, porque anjo também transmite a voz de Deus. Eu ouvi aquela voz mansa e suave falando, te acalma, meu filho, e eu te darei um rosto melhor do que esse que você perdeu. Aleluia! Glória. E para a honra e glória do Senhor, uma semana começou a sarar. Uma semana começou a sarar no meu rosto. Glória. Com um mês, aleluia, começou a cicatrizar. E eu não estava indo para a escola, realmente. O mês começou a cicatrizar, um mês mais ainda, no terceiro mês meu rosto foi totalmente restaurado. Hoje em dia as pessoas olham meu rosto, sabe, vê assim, sabe, nem imagina, sabe, Deus ele refez o meu rosto, ele me deu Glória a Deus, rosto aleluia. novo. Glória a Deus. Aleluia. Deus ele realiza milagres, mas para isso temos que se colocar realmente como ovelhas, ouvir a voz do teu Senhor. Se Deus fala contigo, ouve a voz do teu Senhor, está atento à voz do teu Senhor, porque eu ouvi a voz e acreditei, tenho ouvido a voz do meu Deus. Para mim não importava mais se vinha vizinho de um lado e falava, ai meu Deus, olha o rosto dele, isso vai ficar muito feio. Não importava mais se o médico tinha me desenganado. Eu fiquei ali como ovelha e tenho ouvido a voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Seja como ovelha, dê ouvido a voz do teu Senhor, porque às vezes o milagre não acontece na tua vida, porque você às vezes fica meio descrente. Será que vai acontecer? Se Deus falou, vai acontecer, igreja. Glória a Se Deus falou contigo, vai acontecer. Aleluia. Se Ele te prometeu algo, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Aleluia. Às vezes pode demorar um pouquinho, às vezes vem um e te dá uma palavra de desânimo. Não dê ouvido a palavras humanas, a palavra de desânimo. Não faça isso. Dê ouvido à voz do teu Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor, se Ele realmente é o teu pastor, como você lê lá no Salmo 123, nada vai te faltar. Então acredite, Deus ele é um bom pastor. E um bom pastor ele vai fazer de tudo por você, porque Ele faz de tudo pela ovelha. Ele resgata a ovelha, tira de lá, da onde for. Aleluia, porque Ele quer o melhor para a ovelha. Tu se coloca no lugar de ovelha,
ter ouvido a voz do Senhor, e acredite no teu milagre, porque o teu milagre vai acontecer para a honra e glória do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Agradeço a oportunidade do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus faz milagre. Aleluia. Jesus faz milagre. Para isso tem que correr até Ele. Glória a Deus. Tem que invocar o nome dEle. Tem que ter aliança com Ele, tem que obedecer também. Aí Ele faz milagre. Amém? Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Deus, Ele fala através da Bíblia. Deus nos ama e tem o melhor para nós. Se não obedecer a sua palavra, vamos ser filhos obedientes, vamos ser abençoados como é melhor. Aleluia. A obediência gera bênção. Aleluia. Vou abrir aqui a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Mateus, capítulo 12. Aleluia. Mateus, capítulo 12, versículo 38. Aleluia. Falou os sinais do profeta Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Pode sentar. Aleluia. Aqui fala que os fariseus, o escriba, era um povo que ficava observando Jesus, querendo atrapalhar a obra que Jesus fazia. E fala que eles chegaram até Jesus e falaram: Mestre, mostra um sinal para nós. Porque Jesus, ele faz milagre. Jesus, ele faz o cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar, o leproso ficar limpo, até o morto ressuscitar. Então chegou até os ouvidos desse pessoal, dos escribas e dos fariseus. Eles ouviram, e quando eles chegaram perto de Jesus, e falaram para Jesus: Jesus, faz um sinal de milagre para nós ver. Se tu faz milagres, então mostra para nós um milagre. Então ele estava o quê? Ele estava querendo zombar de Jesus, querendo ir para cima de Jesus. E Jesus conhece o coração de cada pessoa. Aquele que corre se humilhando para querer um milagre, aquele que pede, ou aquele que só quer observar, e só quer atrapalhar, e só quer fazer algo para até zombar de Jesus. Zombadores, que zombam das coisas de Jesus. E Jesus, conhecendo os escribas e os fariseus, Jesus conhecia. Jesus olha lá por dentro, irmão. O homem vê a aparência, Jesus vê o coração de cada um. Então, naquele momento, ele queria ver um sinal. Sabe o que Jesus falou para ele? Aqui fala assim: mas ele lhe respondeu e disse. Jesus respondeu para ele a pergunta: ó geração má e adúltera, pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal do profeta Jonas, senão do profeta Jonas. Jesus na hora falou para ele: ó geração má e adúltera. Então aqueles homens estavam em pecado, maldade e adultério. E Jesus falou: geração mal, adúltera, você quer um sinal? Vou dar o sinal do profeta Jonas. Jesus falou lá do futuro, não, foi do passado. Jesus falou lá do passado, profeta Jonas, que veio no passado. Ele disse: eu vou dar o sinal do profeta Jonas para você. Profeta Jonas. E Jesus citou: por que profeta Jonas? Porque no passado, Deus olhou para o profeta Jonas, disse: Jonas, leva a minha palavra lá em Nínive. E Jonas não quis levar a palavra do Senhor. Jonas, como profeta, tinha chamado, foi escolhido. Quantas pessoas têm chamado de Deus? Deus já falou pela boca de muitas pessoas, e a pessoa está resistindo ao chamado.
Mas você que está fazendo a obra de Deus, continua fazendo, irmão. Continua adorando ao Senhor, porque essa voz que te deu foi Deus, para te glorificar o nome dele. Continua pregando a palavra, continua fazendo a obra, você que fala, você está obedecendo a Jesus. Mas fala aqui que tem muitos que não querem obedecer. Ele já falou que é válido, que é isso. Não quer obedecer aí, o Senhor vai apertando devagar. Porque o Senhor, Deus é goleiro, nós somos vaso. E olha só, que ele fala, vou te dar um sinal do profeta Jonas. Olha só. Porque o Jonas disse, vai pregar Jonas lá em Nínive. E eu disse, eu não, eu ia fugir. Foi para Tarso. Jonas não queria pregar lá em Nínive. Por quê? Porque Jonas tinha até raiva daquele povo. O povo de Nínive era um povo mau, um povo cruel, um povo que estava fazendo muita maldade. Como hoje. Tem pessoa que está no pecado, está bebendo, fumando, se drogando, vendendo droga, destruindo pessoas. E o Senhor está vendo, está dando oportunidade para a pessoa sair dessa vida. E quando Ele dá oportunidade, Ele dá livramento, dá escape. Se a pessoa orar, a mãe orava, a esposa orar, Deus dá um livramento. Mas essa pessoa tem que se arrepender. Porque a salvação é individual, irmão. E Deus dá tempo, e Deus deu tempo para, sabe o que é? Esse povo. Os ninivitas tiveram tempo, mas chegou o tempo que Deus disse assim, vai lá, Jonas, dá uma palavra de sentença. Irmão, Deus é amor, mas Deus é justiça. Fala que Deus é o juiz, está no céu, vendo as obras más e as obras boas. Então Deus disse, dá uma palavra de sentença, Jonas, para esse povo. O que é que eu vou falar? É uma pregação simples, Jonas. Falar assim para eles, olha, 40 dias, o Senhor vai destruir essa cidade. 40 dias. E Jonas não foi. Jonas fugiu de Deus. Fugiu. Não adianta fugir que Deus vai pegar. Não adianta fugir porque Deus foi atrás de Jonas. Jonas fugiu. Foi para onde? Para Tarso. Era para ir para Nínive, ele foi para Tarso. Pegou um barco e foi embora. E quando ele foi, perigo. O Senhor disse, ei, tempestade, vai em conta de Jonas. O Senhor enviou o vento. O vento obedeceu mais do que o profeta, irmão. Tempestade, vai em conta de Jonas. Ele está indo nessa direção. Para Tarso. E a tempestade socorro. E o que aconteceu? Que Jonas estava lá no barco e agora veio uma tempestade, água por lá, vai afundar o barco, o pessoal tudo apavorado. E Jonas estava dormindo no sono, sabe o que? Da desobediência. Estava dormindo, queria fazer só a vontade dele dormindo na carne. Só na carne. Aí o pessoal desesperado lá e foram ver Jonas dormindo. Ei, homem, o que faz dormindo aí? Te levanta. O barco está afundando e tu está aqui dormindo. Aí Jonas se levantou e disse, ei, quero falar para vocês que eu sou o culpado. Jonas foi sincero, irmão. Jonas era um homem que se rebelou contra Deus, não quis fazer vontade de Deus, mas nesse momento ele foi sincero. Eu sou culpado. Eu sou hebreu. Eu sirvo Deus do céu e da terra. E eu estou fugindo dele, estou em desobediência. Mas se você me jogar desse barco, a tempestade vai parar. Então a pessoa, irmão, na rebeldia, prejudica toda a população do barco. Uma pessoa só. Mas uma pessoa obediente a Deus também vai ganhar muita alma para o Senhor. Aleluia. Esse instrumento de Deus, uma pessoa obediente. E fala que ele me joga daqui, me joga no mar que vai parar. Já falei a tempestade. Joga o profeta rebelde, desobediência no mar. Jogaram. E quando jogaram, sabe o que aconteceu? Que Deus não queria matar Jonas, não. Deus queria usar Jonas. A vontade de Deus era usar o profeta. O profeta não queria mais Deus, disse, vou te usar. E quando joga ele no mar, o Senhor disse, peixe grande engole ele. Engole, não morde, engole ele. Não era para matar Jonas, era para engolir. O peixe grande foi lá, obedeceu a voz de quem? De Deus. Até o peixe ganhou o profeta. O peixe ganhou o profeta, vendo? Ganhou agora o peixe, ganhou, obedeceu a Deus. Aleluia. Obediência gera bênção. Fez direitinho, o peixe grande engoliu o profeta.
Aí só engoliu, e o profeta ficou, sabe o que é? Dentro de uma barriga do peixe grande. Uma coisa genial, pô. Ficou sufocado, querendo respirar, não estava conseguindo, muito pouco. A respiração. Mas Deus, dono da vida, dizendo: tu não vai morrer, não. Vai fazer a minha vontade. Deus, dono da vida, irmão. E fala que ele está no sufoco. Estava pegando peixe, não tinha não, luz como tem aqui para a gente ler a Bíblia, aqui, ver o celular. Era escuro mesmo, era pitiu mesmo, o perfume dele era esse, pitiu. Aí o profeta lá começou a clamar dele, começou a se arrepender, disse: Deus me dá mais uma oportunidade, me tira daqui, que eu vou fazer um voto, eu vou fazer a tua vontade, me tira desse inferno. E não era nem inferno lá, irmão, inferno é terrível. Era só a barriga do peixe grande, pitiu, a pessoa de pouco, e o profeta está dizendo: me tira desse inferno. E fala que ele fez um voto com o Senhor: me tira que eu vou fazer a tua vontade. Aí Deus fala: peixe grande, leva ele para Nínive, vou meter ele na praia. Peixe grande obedecendo Deus, e o profeta está indo o quê? Está indo lá na praia de João Maio. Até a maneira para Deus usar o homem. Hoje vai obedecendo por amor, tem o prazer de ser usado, pregar a palavra, evangelizar, adorar ao Senhor, tem prazer. Agora hoje não querem fazer isso, eu vou te pegar, vou te amassar. Aí ele disse: eu vou, Senhor, me dá oportunidade, não quero não morrer aqui não, me tira daqui. Aí o peixe grande vomitou ele e ele saiu. Olha, 3 dias para ele andar em Nínive. Não tinha carro não tinha bicicleta, nem o cavalo para ele, era a pé. 3 dias andando na cidade de Nínive, uma cidade tão grande, ele andando a pé. 3 dias. A perninha dele estava doendo, a musculatura, mas estava lá. Eu fiz um voto com o Senhor, eu vou cumprir. Fez um voto com o Senhor e cumpriu. Foi pregar. E fala que ele começou a falar. A pregação dele era bem simples. Olha, pessoal da cidade de Nínive, daqui com 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Só isso a pregação dele. Sabe o que é? Sentença de Deus. Peraí, notícia, sentença de Deus. Aí o que aconteceu? Todo mundo ficou com medo, apavorado. A pessoa não queria morrer. Os filhinhos, a mulher, o marido, o que vai acontecer? Esse homem é profeta, ele veio de longe, entrou nessa cidade e está pregando essa palavra. Em 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. 40 dias, só era essa a pregação dele, irmão. Só isso que Deus mandou ele falar. 3 dias andando e pregando. E fala que chegou até os ouvidos do rei de Nínive. O rei de Nínive, ele tirou a coroa da cabeça. Ele tirou, sabe que a roupa real. Ele pegou uma sacola velha lá, saco de pano, ele se vestiu. E ele foi para o pó. Ele foi, sabe o que? Orar e jejuar para que Deus viesse ter misericórdia dele. E aí fez um decreto: povo de Nínive, todos vocês, homem e mulher, jovem, ancião, criança, animais, não dá comida para o animal, nem para o cachorro, nem para o gato, nem para o cavalo, não dá comida para nenhum animal. Faz jejuar também, porque o animal também, ele podia ser destruído, toda a cidade, mas o ser humano vale mais do que o animal. E o rei mandou todo o povo orar e jejuar. E se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender da maldade, da prostituição e de outras coisas mais, assassinato, bebedice, e fala que eles se arrependeram de todo o pecado, porque o salário do pecado é morte. Deus é amor, mas Deus é justiça. E sabe o que aconteceu? Que Jesus estava pregando. Quem pregou isso? Foi Jesus Cristo, o Salvador.
o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava falando, vou dar um sinal. É de Jonas. E Jonas fez a obra, o povo se arrependeu, se humilhou, chorou, e fala que o Senhor olhou e disse, eu não vou mais destruir esse povo. Irmão, só no arrependimento que a sentença de Jesus ele volta atrás, só no arrependimento do homem. Por isso que Jesus prega sobre isso. Arrependemos, porque está próximo o reino do céu. É arrependimento que faz, sabe o que? A mão de Jesus, a mão de misericórdia, não deixar que você pereça. É o arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi essa: arrependemos, porque está próximo o reino do céu. E aqui fala que o povo se arrependeu. Fala que foi naquela cidade 120 mil pessoas. É muita gente, 120 mil pessoas se arrependeram e o Senhor tirou a sentença da morte, não destruiu a cidade e aquele povo foi salvo pela mão de Deus, porque se arrependeram, choraram, jejuaram e disse: Senhor, nós não vamos mais fazer maldade, nem adulterar, nem mais Deus, outros deuses que é o capeta. Só existe um Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E sabe o que aconteceu, irmão? Que o Senhor agiu na vida de quem? Do profeta e também do povo. O profeta, ele foi usado, não querendo, ele foi usado, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Imagine um profeta, irmão. E fala aqui, o Senhor disse: esse sinal é de Jonas, ainda tem mais que o Senhor fala aqui, ó. Aleluia. Glória a Deus, louvado ao Senhor. Aleluia. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha a profundeza da terra. Olha só. Ele falou: Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe grande. Mas o Senhor falou assim para aquele povo: olha, eu aqui vou passar 3 dias e 3 noites na profundeza do abismo. Porque Jesus, ele, ao terceiro dia ressuscitou, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e tomou a chave da morte do inferno, está na mão de Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Hoje você tem Jesus, hoje nós temos Jesus, advogado fiel, para correr, Jesus me perdoa. Hoje nós temos Jesus. No tempo de Jonas, Jesus estava à direita do Pai, não tinha descido na terra, mas Jesus está falando assim: olha, eu vou passar 3 dias e 3 noites na profundeza do abismo, vou lá pegar a chave da mão do inferno. Então Jesus está falando assim: olha, eu sou o Salvador. Eu posso não só mostrar sinal, mas eu faço mais. Eu posso levar o homem até Deus, levar o homem até o terceiro céu, levar o homem até o reino de Deus. Jesus pregava o reino de Deus. O reino de Deus e pregava para o homem. Porque a nossa vida na terra é passageira, irmão. Quem não vai em nome de velho não escapa, vamos sair dessa terra. Mas quem tem Jesus tem a maior promessa. Sabe qual é a maior promessa dos cristãos? A maior promessa para aquele que tem intimidade com Deus é essa, que Jesus prometeu: na casa do meu Pai há muitas moradas. Então nós somos abençoados na terra. Então use o que Deus te deu, dom, talento, sirva ao Senhor com alegria. Porque quando você chegar lá, vai dizer: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aqui fala mais na frente: os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de João. Olha, os ninivitas ressurgirão no juízo. Os ninivitas foram salvos, irmão. Glória a Deus. Foram salvos. Ele está lá onde? Está no reino de Deus.
está no reino, Jerusalém no céu. E fala aqui, o próprio Jesus falou, ninivitas, eles ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão. Então eles iam se levantar para também condenar aquela geração que não quis Jesus, que foram rebeldes, que viraram a corda, que desobedeceram. A graça, a salvação presente para nós. Salvação, o homem não merecia. Jesus pagou o preço, morreu, ressuscitou, gastou sangue dele, sofreu por nós. Hoje nós temos esse acesso de ser abençoado na terra, ser luz do mundo, ser boca de Deus, ser instrumento e ainda morar no céu, porque o Senhor prometeu para nós, onde estiver, nós vamos estar, se nós obedecer a sua palavra e ser filho obediente a Ele. E aqui fala mais, a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui, quem é maior do que Salomão. Jesus está falando assim, olha, eu sou maior do que Jonas e maior do que Salomão. Aleluia. Porque eu entregar minha vida por vocês. Jesus está falando aqui, irmão, nesse texto. Eu morri por amor a vocês. Santo, puro, fiel, Jesus morreu pelos pecadores mesmo, pelo assassino, estuprador, pelo aquele que está vendendo droga, fumando. Jesus morreu por ele. Se ele se arrepender, vai ser salvo, vai ser liberto e vai ser da família de Jesus. Basta ele se arrepender. Porque Jesus veio para isso. Então Jesus está falando aqui, ó, que ele é maior do que Jonas e maior do que Salomão. Porque Jesus é maior, porque Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele faz o homem uma bênção, Ele converte o homem, basta o homem obedecer a Ele. Basta o homem dizer, vem aqui, Senhor, cumpre o teu projeto na minha vida. Ele vem aqui como servo, ele vem aqui como um adorador do Senhor. E aqui fala assim, eis que está aqui maior do que Salomão. Aqui fala da rainha de Sabá. Ela atravessou, sabe o que? Um continente. Ela atravessou para o outro lado para ouvir a sabedoria de Salomão. Salomão, ele não tinha sabedoria. Ele pediu para Deus. Davi disse, meu filho, tu vai ser rei. Salomão ficou tremendo. Eu, rei, meu pai? É tu mesmo. Deus te escolheu. Então vai edificar a casa de Deus. Vai valer um tempo para Deus, Salomão. Porque era a minha vontade de fazer, mas Deus não permitiu, meu filho. Porque Ele falou que eu sou homem sanguinário. Ele falou que Ele me chamou para ser um guerreiro conquistado. E Ele me deu muita vitória, meu filho. Mas está aqui o ouro, está aqui madeira. Eu já guardei aqui um acessório. E Deus vai te dar ainda muito mais. Esse Salomão tremeu. Porque Davi tinha intimidade com Deus. Salomão ainda está iniciando ainda. Mas ele foi buscar o Deus do pai dele. Você tem que espelhar, sabe o quê? No Deus, sabe o quê? No Deus poderoso. Tem que olhar para alguma pessoa e dizer, eu quero o Deus da minha mãe, eu quero o Deus do meu pai, eu quero o Deus desse homem aí, eu quero esse Deus que é poderoso. Eu quero ter intimidade que ele tem com Deus. Então Salomão disse, eu quero conhecer esse Deus do meu pai. Salomão dobrou o joelho e disse, Senhor, tu me chamasse como rei, mas eu não sei, Senhor, eu não tenho sabedoria, eu não tenho entendimento, esse povo é muito grande, Senhor. Senhor, me dá sabedoria. E eu comecei a clamar, falar de Deus, então não tem sabedoria? Peça ao Senhor que Ele te dá. Fala que a mulher sabe onde fica essa casa, mas a louca destrói. Peça para Deus sabedoria, irmão. E fala, para pedir para ele. E Salomão pediu, me dá sabedoria, Senhor. E o Senhor deu sabedoria para Salomão. Mas foi tanta sabedoria, irmão, que a pessoa ia ver o homem falar. A rainha Sabá levou ouro, levou joia, levou. E disse, olha, Salomão, vem aqui. Porque a notícia está correndo muito, muito distante. Falaram que tu tem muita sabedoria e entendimento. E quando ela começou a ouvir Salomão, ela disse, olha, o que falaram de ti, daí a pouco, porque eu estou ouvindo agora o que
Deus te entregou mesmo. E fala que Salomão, ele teve sabedoria. Jesus falou, eu sou maior do que Salomão. Porque ele é salvador, irmão, mas ele é mestre também. Mestre que te ensina, e é mestre. Anda com o sábio, tu vai se tornar sábio. Anda com Jesus, irmão. Há muita vontade na terra. Há três vontades. A vontade, sabe de quem? Do diabo, é matar, vai destruir. Ele quer usar o quê? Algum corpo para fazer a maldade. Quer usar algum instrumento. O diabo quer o corpo. Porque é espírito, precisa de um corpo. Mas Jesus quer também a tua vida. Jesus quer te dar algo, é o Espírito de Deus na tua vida. O Espírito de Deus, como ele deu para os profetas. Hoje, todos nós temos acesso ao Espírito de Deus. No passado, você era o rei, sacerdote e profeta. Hoje, não. O verbo se rasgou. Jesus é maior do que Salomão. Maior, porque ele dá para nós o Espírito dele. É o Espírito de Deus, irmão. O homem nasce. É zero vai zero, Jesus vai acrescentando, vai invertindo do homem na mulher que busca ele. E fala aqui, irmão. Jesus falou, eu sou maior do que Salomão. Glória a Deus. Jesus é maior. Jesus estava falando para aquele povo que era maior. Porque ele salva, ele cura, ele liberta, ele converte o homem, ele faz o homem uma bênção. Ele fala para nós que nós somos, sabe o quê? Nós somos, aleluia. Nós somos cabeça e não cauda. Nós estaremos por cima, não por baixo. O Senhor falou assim, a promessa, que Ele não ia deixar nós órfãos. Tem pessoa que quando perde a mãe, perde o pai e sofre. Meu pai já foi estar na glória, minha mãe já foi estar na glória, irmão. E eu chorei logo no começo. Até o mês eu estava chorando, depois o Senhor falou comigo. Não chora, meu filho, está comigo, está no meu reino. E tem que mostrar, falar comigo, está com o meu reino, aqui é paz, aqui é alegria, aqui é gozo. E aqui na terra é vigiar e orar, tem que estar atento. É fugir da tentação, é correr para Jesus. Aqui na terra do mundo tem aflição, tem ânimo aqui na terra, tem ânimo. Mas no céu, irmão, aquele que chega lá está seguro, irmão. Agora eu olho para minha mãe e disse, minha mãe está lá onde eu vou chegar lá, mamãe. Mas não sei tomar aquela dor que a pessoa sofre, não sei, Deus tirou, porque Ele quer ver eu de pé pregando a palavra, Ele quer ver eu forte, a alegria vem do Senhor, irmão. A paz vem do Senhor. E aqui fala que o Senhor é poderoso. Ele é maior do que Salomão. Ele é maior do que Salomão. E nós temos o quê? O maior. Porque ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Vou para o Pai, virarei o Consolador, meu Espírito. Então o Espírito de Deus, Ele é nosso Pai. Ele nos consola, Ele também é maior do que o nosso Pai da terra. O Espírito de Deus, Ele nos conhece por dentro, Ele nos consola, Ele nos fortalece, Ele nos usa. Nós não somos órfãos, nós somos da família de Jesus, irmão. Porque nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. E fala que Ele cuida bem de nós. Somos o templo do Espírito Santo. Já para terminar, irmão, mas aqui na frente fala assim, aleluia. Glória a Deus. E este, aleluia, o Senhor é maior do que Salomão. Nós estamos aqui com o maior, irmão. Pastor só instrumento de Deus, irmão. O pastor, a pastora, nós somos só anjos da igreja. Eu até falei há pouco disso para o anjo da igreja. Disse, eis que coloco o meu anjo nas igrejas. Por isso que você tem que honrar a pastora e teu pastor. Porque ele é o anjo da igreja. Ele é anjo. O que é que o anjo faz? Ele só ensina a palavra. Ele só ensina a palavra. Ele é instrumento de Deus. Ele é só o líder, mas sobre ele tem o maior. O maior é Jesus, é o cabeça da igreja. Pastor, precisa estar todo o tempo orando, obedecendo a voz do Jesus, do Salvador. Porque Ele é, aleluia, Jesus é o sumo sacerdote da direita do Pai. Jesus é o Salvador, Ele é o maior dos profetas, Jesus, irmão.
Mulher diz, veja que tu és profeta. Falou para Jesus, porque Jesus revelou toda a vida da mulher. Chama o teu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido. Tu falasse a verdade, que esse que tu está não é teu. Se eu tiver 5 maridos, mas esse que tu está não é teu também. E Jesus libertou uma prostituta, fez dela uma missionária. Esse é maior do que o Salomão. Esse é maior. Aí Jesus te pega do monturo e levanta como príncipe e coloca na mesa do seu povo. Que pega o mendigo, faz dele pastor. Que pega a prostituta, faz missionário. Que pega o drogado e faz dele, sabe o que? Instrumento de milagre. Somos só instrumentos. Você tem que olhar para Jesus. Olha para Jesus. Obedece o anjo da igreja. Mas não se esquece. Olha para Jesus, como Paulo falou. Paulo falou uma coisa interessante para Timóteo. Timóteo, seu imitador, como eu sou de Cristo. Paulo olhava para Jesus e era imitador de Cristo. Amava, sofria pela obra, mas não negava o nome de Jesus. E Jesus protegia, guardava ele, porque a promessa para ele foi essa. Tu vais sofrer pelo meu nome. Ele falou. E duro é tu reconcentrar contra os meus agrilhões. Essa foi a palavra de Deus para Paulo. Sabe o que é agrilhões, irmão? Quando a pessoa não quer obedecer a Deus, Deus diz, faz a minha obra, não quer obedecer, o agrilhão te pega assim e puxa. Tinha um padangalho já puxando, não é para ir, é para cá. A pessoa, está doendo aqui, está doendo aqui. O Senhor está chamando, é para cá, não adianta fugir para cá. Mas quando Paulo, ele começou a ouvir essa voz, pode dizer, não quero não, Senhor. Eu não quero ser puxado pelo agrilhão. Vamos fazer a tua vontade. Ele saiu pregando, missionário, feitando a obra de Deus, e nem tempestade parava esse homem, porque ia sofrer pelo nome do Senhor. Cobra venenosa mordia ele, e o veneno não fazia efeito, porque o Senhor disse, ele vai morrer, tem que chegar em Roma, e ele pregou lá em Roma, e até os príncipes, até os policiais romanos entregaram a vida para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se for para sofrer, sofra para Jesus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria é pelo amanhecer. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Continua obedecendo a Jesus. Continua fazendo a vontade dele. Agrada o Senhor. Ele fará o desejo do teu coração. Deleita no Senhor. Aleluia. Agradar o Senhor e irradie de desejo. Faça a vontade do Senhor. Agrada a Jesus. Aleluia. Ser instrumento na mão dele. Levanta a mão para cima. E receba essa oração. Aleluia. Santo Deus, poderoso Deus. Nessa noite o Senhor falou conosco. O Senhor é maior do que Jonas. E maior do que Salomão. Tu és Jesus Cristo Todo-Poderoso. O homem, Senhor, aleluia, sou instrumento teu. O homem